Para você que tem acompanhado aqui o nosso canal, vai se lembrar que no vídeo da semana passada eu lancei um desafio para você escolher o tema deste vídeo de hoje, o tema da história das heresias. Um foi o mais escolhido e nós vamos falar sobre ele nesta oportunidade. Quer saber qual é a heresia que considerava Deus como monarca absoluto? É só você ficar comigo que nós vamos falar sobre isso nesta oportunidade. Eu aproveito também para te convidar a fazer parte das novas turmas dos cursos do canal. Nesse próximo mês, vamos começar uma nova turma do curso Livre de Teologia e também da pós-graduação livre em Novo Testamento. Para você fazer parte, é só se tornar membro do canal no plano Café Completo ou Café Master. Clica ali em Seja Membro e dê uma olhada na especificação de cada pacote e faça parte conosco desse projeto. Para ser sincero com você, na semana passada nós demos duas opções para você escolher. Se queria o monarquianismo modalista ou se você queria o adocionismo. A opção mais votada foi o monarquianismo modalista, mas a outra opção também teve bastante votos e na semana que vem a gente dá continuidade com essa temática. Porque, na verdade, tanto o monarquianismo modalista, também conhecido como sabelianismo, e o adocionismo fazem parte desta heresia muito conhecida do segundo, terceiro séculos da era cristã, conhecida como monarquianismo. São duas correntes com suas ênfases diferentes, mas que faziam parte de uma mesma maneira de se pensar as questões da Trindade. É uma heresia que passa por essa discussão da Trindade, né? Embora esse termo ainda não estivesse tão amadurecido, e vai se tornar amadurecido justamente por conta desses questionamentos. A palavra monarquianismo vem de monarcos, que entende, é daí que vem também a palavra monarquia, que entende Deus como sendo um monarca absoluto, único, supremo. E se ele é um monarca absoluto, supremo, não pode haver qualquer outra pessoa que divida com ele essas prerrogativas. Ele é único, indivisível, e não há qualquer outra manifestação que não seja esse único Deus, e isso vale, no caso, inclusive para aquela compreensão de trindade que vai ser desenvolvida a partir de então. Mas nós temos um outro detalhe interessante desse processo. Se, por um lado, esse ensinamento valoriza Deus como um único ser, como um monarca absoluto, por outro lado, essa corrente também aceita, também reconhece a divindade de Jesus de Nazaré. E aí é claro que nós teremos que ter uma outra explicação para esse processo, porque a conta não fecha de uma maneira tão harmônica assim. Era um pensamento de tendência judaizante, que crê num único Deus, mas reconhece Jesus como um ser divino. E aí a explicação que essa corrente vai dar é que Jesus não era uma pessoa diferente do Pai. Não há uma distinção entre Jesus e o Pai. Só há um Deus e o Jesus Filho é o mesmo Deus que o Deus Pai. No monarquianismo, falar de Deus Filho, Jesus o Filho e Deus Pai é falar da mesma pessoa, é o mesmo ser, não há qualquer tipo de distinção entre essas realidades. Então foi o próprio Deus Pai, que é também o Deus Filho, que é também Jesus, que é também o Espírito Santo, no monarquianismo, foi ele quem nasceu da Virgem Maria,
foi ele que viveu, foi ele que foi morto, foi ele que ressuscitou ao final de todo esse processo. Porque se Jesus era Deus, Jesus também é uma manifestação do Deus Pai. Então é a mesma coisa falar que o Deus Pai encarnou no ventre de Maria, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. E esse ensinamento foi chamado por Tertuliano como patripassionismo. Que palavra, hein? Patripassionismo significa a paixão do Pai. Não é a paixão de Cristo, a paixão do Filho, porque se é um único Deus e não há qualquer tipo de distinção, é a mesma coisa falar que o Pai morreu na cruz, né? O que deixa muita coisa sem sentido cá entre nós, mas esse ensinamento foi chamado de patripassionismo, ou, para facilitar, monarquianismo modalista. E sabe por que modalista? Já vou explicar para você daqui a pouquinho. Mas antes eu preciso contar para você como esse pensamento começa. E segundo os grandes personagens da patrística, como Tertuliano, Irineu, Hipólito, e nós temos um detalhe importante nisso daqui, né? Os ensinamentos que foram pela igreja considerados heresias na antiguidade, todos os textos dos seus autores, todos os seus ensinamentos, todos os seus documentos eram destruídos com ordem da igreja, que vai se tornando a igreja oficial. Esses textos não existem mais. Nós não temos conhecimento de nenhum documento produzido pelos próprios ícones do monarquianismo. O que nós sabemos sobre eles e os seus ensinamentos, nós sabemos por causa da patrística, por causa de Irineu, por causa de Orígenes, por causa de Tertuliano, ou seja, nós sabemos o que eles ensinavam através dos seus opositores. E aí, cá entre nós, essa não é uma leitura tão isenta assim. É claro que havia interesses nessa construção e não dá para analisar essa maneira de modo tão isento como se poderia se nós tivéssemos acesso aos documentos produzidos por esses próprios personagens, né? Mas o monarquianismo nasceu com um homem chamado Noeto de Esmirna, a mesma terra de Policarpo, que eu já falei sobre ele aqui na nossa série sobre a patrística. Depois, confere lá no link para você acompanhar. Vou deixar o card aqui em cima para você clicar e assistir o episódio sobre Policarpo. O Noeto de Esmirna disse que Cristo era o próprio Pai, que nasceu, que sofreu e que morreu posteriormente, isso segundo nos diz o Hipólito. Depois nós temos um outro personagem que foi o responsável pela popularização inicial do monarquianismo, um homem chamado Práxias. E esse Práxias foi o primeiro personagem a levar a ideia do monarquianismo da Ásia para Roma, que era a capital do Ocidente, a capital do mundo antigo, praticamente, né? E de Roma, depois que ele percebe que não vai ter uma vida tão fácil assim em Roma, ele migra para o norte da África, que ainda era um reduto cristão nessa oportunidade. A maioria da população é cristã, grandes nomes da teologia cristã surgem desse reduto, e ele começa no norte da África a atacar os montanistas, que eu já falei também aqui nessa série de História das Heresias, e eu vou deixar na tela final para você assistir, caso não tenha feito isso ainda. O montanismo tem uma adesão importante no norte da África, principalmente porque Tertuliano, um dos maiores nomes da patrística, um dos maiores nomes da teologia antiga, aderiu ao montanismo nos últimos anos da sua vida. E o Práxias, quando ataca o montanismo, claro, ele também é um opositor do montanismo, mas ele também quer atingir o Tertuliano. E consegue isso. Com as críticas feitas ao montanismo,
ele atrai a fúria de Tertuliano e o Tertuliano desenvolve uma série de textos, uma série de escritos para contrastar com o ensinamento do Práxias. Inclusive, um dos textos do Tertuliano se chama Contra Práxias, que foi um escrito para refutar as suas ideias, motivado por essa fúria de Tertuliano, porque ele ataca o montanismo. Se você está gostando desse nosso vídeo, dessa nossa série, não se esqueça de curtir logo aqui embaixo, de se inscrever no canal. E se você considera esse trabalho um trabalho relevante, considere a possibilidade de nos apoiar. Você pode enviar um valeu demais no valor que você quiser ou enviar qualquer contribuição para a chave Pix do Café com Teologia. E dando continuidade ao que temos falado sobre o monarquianismo, é importante a gente saber que o maior nome do monarquianismo modalista foi um homem chamado Sabélio. Nós não sabemos exatamente o local de nascimento e nem o período de vida do Sabélio. Ele nasceu ou na Líbia ou no Egito, ou seja, nasceu no norte da África, e deve ter vivido entre os anos 200 a 260, aproximadamente. E esse Sabélio apresentava a divindade como se fosse uma mônada, uma realidade única, indivisível e inseparável, que se expressava em 3 operações diferentes, não em 3 pessoas diferentes. Porque para o Sabélio, a Trindade ela não era essencial. Não havia, conforme o ensinamento da teologia cristã, um único Deus em 3 pessoas distintas. Mas para o Sabélio, a Trindade se manifestava de modo econômico, ou seja, cada uma dessas nomenclaturas dada à divindade se referia a uma atuação específica de Deus, mas esse Deus era um único Deus, que não tinha pessoas diferentes. Para o sabelianismo, Deus se expressava em 3 operações específicas. Ele se manifestou como Pai no Antigo Testamento, ele se manifestou como Filho na encarnação e depois do Pentecoste como Espírito Santo. Deus é um único ser que se manifesta de modos diferentes. Por isso, o nome dessa heresia é chamada de modalismo, porque entende que Deus é a mesma pessoa que apenas se manifesta de modos diferentes em momentos históricos também diferentes. Os sabelianos ensinam que essa manifestação tripartida de Deus é compatível com a questão do ser humano. É como se o Pai representasse o corpo, é como se o Filho representasse a alma e o Espírito Santo representasse o Espírito, né? Como se o ser humano fosse uma projeção do que é Deus, uma única pessoa, mas com 3 modos diferentes. E é provável que você já tenha escutado, até por lideranças religiosas, uma definição de trindade que se aproxima muito do monarquianismo modalista. Mas essa explicação de que Deus é um único ser e que ele se expressou na história de modos diferentes apenas, é um ensinamento considerado pela teologia cristã herético, que já foi condenado desde meados do 3º século, embora sua influência tenha durado mais tempo. Mas isso também nos mostra como o monarquianismo modalista simplificou a discussão que havia a respeito da Trindade. E muitas pessoas aderiram a esse ensinamento porque lhes parecia mais palatável, lhe parecia mais acessível. O Sabélio chegou em Roma por volta do ano 217, chegou até a ter alguma amizade com o Papa da época, o Papa Calixto. Mas, um tempo depois, quando o Papa Calixto percebeu
que os ensinamentos do Sabélio não eram considerados ortodoxos, ele acabou o excomungando provavelmente no ano 220. E depois de ter sido excomungado, o Sabélio saiu de Roma no ano 220 e foi para o Egito, onde viveu os seus últimos anos, onde continuou os seus ensinamentos, onde continuou as suas falas, e ele chegou a morrer no ano de 260. Porém, o sabelianismo, os seus ensinamentos, perduraram por mais tempo e durou provavelmente até o século IV da era cristã. E assim nós podemos ver como esses ensinamentos, embora condenados, embora refutados, têm uma aderência popular que dura muito mais tempo do que a sua própria condenação. E este é mais um episódio da nossa série de História das Heresias. Claro, se você gostou, nos dê um indicativo, nos mostre que você tem aprovado essa nossa série e escreva aqui embaixo as palavras História das Heresias. Se você sinalizar dessa maneira, eu vou entender que você deseja continuidade dessa série de vídeos aqui no Café com Teologia. Não se esqueça de curtir, de compartilhar esse conteúdo e em breve voltamos para mais vídeos aqui do nosso canal. Um abraço e até lá.